Bom dia, alunos dos sextos anos, tudo bem? Então, essa semana que começa do dia 20 até o dia 24, nós vamos estar estudando aí do nosso conteúdo, né, de primeiro bimestre, que é a intersubjetividade, ou como nós conhecemos em sala de aula, por identidade pessoal, ou como nós chamamos de forma poética, a coxa de retalhos. Nós vamos trabalhar essa semana porque a gente vai parar para pensar que as pessoas, elas vão ter uma visão de mundo baseado na interpretação da forma, aliás, da interpretação que ela dá, influenciado pela forma que ela foi influenciada em torno dela, pelos seus retalhos. Então, o que isso quer dizer? Um mesmo objeto, uma mesma questão, ela pode ser vista de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, e ainda assim, todas elas podem estar certas, porque elas podem ter perspectivas apenas diferentes sobre o mesmo ponto, o que não torna uma verdade maior do que a verdade do outro. Um dos grandes conflitos que a humanidade enfrenta desde que ela se tornou racional, ou buscou a racionalidade, é tentar uma visão uniforme de mundo. Tentar com que todo mundo pense ou veja da mesma perspectiva, do mesmo ponto, o que parece impossível. E todas as vezes que a humanidade tentou criar pensamentos únicos, o resultado não foi muito produtivo, né? Não foi muito, digamos, humano, não foi muito humano, né? E a gente precisa entender que as diversidades de visões, as diversidades de opiniões, as diversidades de perspectivas é o que tornou a raça humana única, né? Porque todos os outros animais eles são determinados pela natureza, como nós discutimos na sala de aula. O seu cachorro ele vai ter um comportamento do mesmo jeito o restante da vida. Ele pode oscilar, fazer uma gracinha aqui, uma gracinha ali, mas ele tem um comportamento padrão que vai seguir a vida inteira. Isso vale em qualquer comportamento do reino animal. Por exemplo, se você cria um pombo, né, que você cria um pardal ou um canário, e se você deixar ao lado dele um bife, ele morre de fome e não come o bife, porque a natureza dele é para comer sementes. Então ele está determinado. O homem não é assim. Então as visões que ele tem de mundo, ele muda de pessoa para pessoa porque não tem esse determinismo dado pela natureza, certo? Então a gente vai essa semana discutir como que a gente pode entender essa relativização das coisas. O que é relativizar? É cada um ter uma perspectiva sobre aquele objeto e ainda assim respeitar a perspectiva do outro. A gente faz muito isso em sala de aula quando a gente joga. Quando a gente joga, a gente geralmente confronta perspectivas, né? De um, de outro, e a gente compreende que a gente não está buscando uma verdade universal para aquela questão. A gente tá tentando entender como cada aluno interpretou aquela questão relacionada à visão de vida que ele tem, às relações sociais que ele construiu, tá certo? Então, na semana passada, nós trabalhamos com aquela frase: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, para que você possa se conhecer as suas habilidades, seus dons, seus talentos, para melhor se relacionar com o mundo que está à sua volta, em torno de si, né? Então, se conhecendo, eu tenho uma ferramenta muito boa para fazer as minhas escolhas e ter uma chance menor de errar nesse processo de escolha. Agora, essa semana nós vamos mexer com outro pensamento grego. Afinal de contas, poucas pessoas na história da humanidade estudaram tanto a identidade pessoal e criou meios para as pessoas entenderem, se comporem e se desvendarem como os gregos. Então, vamos mexer com uma pessoa que na Grécia Antiga era muito respeitada, um homem chamado Protágoras, né? E a famosa frase dele que diz: o homem é a medida de todas as coisas. Então nós vamos trabalhar essa semana com esse pensamento. O que isso quer dizer? Na perspectiva de Protágoras, primeiramente ele vai dizer: as verdades do mundo elas são dadas pelas interpretações dos homens. Então não existiria uma verdade, digamos, uma verdade diluída no mundo, que um dia alguém vai chegar e falar: não, essa aqui é a verdade, ponto, chegamos na verdade. Vai dizer Protágoras que isso depende de cada homem e como esse homem interpreta o mundo à sua volta, né? Então, para ele vai relativizar, ele vai dizer tudo é relativo. Não existe uma visão única, não existe nada que seja único. E, inclusive, mesmo aí você pode falar: professor, e a matemática? E aí poderia dizer Protágoras, ainda assim ela depende da interpretação dos homens. Porque se ela fosse uma verdade universal, ninguém erraria no processo de cálculos, né? Era como ele argumentava na época dele. Porque se ela fosse uma verdade universal, as pessoas ao aprender jamais errariam. E uma vez aprendida jamais esqueceria, porque ela seria uma verdade universal. Então ela é uma verdade de difícil questionamento. Mas ainda para Protágoras ela pode ser relativizada.
Ela pode ser relativizada, porque dependendo da perspectiva que o sujeito olhe, tem sempre uma imagenzinha muito legal, depois eu vou tentar postar para vocês, geralmente rola na internet, que tem dois homens discutindo, tem o número 6, aí o que está na parte de cima do 6 fala que o 6 é 9, então na parte de baixo do 6 diz que ele é 6. Então, na realidade, os dois estão certos e os dois estão errados. Aí está dizendo Protágoras. Essa relativização ele vai dizer, é isso aí. O homem é que define as verdades. Então as verdades são definidas pelos homens. E aí ele vai dizer uma coisa interessante, que muitas coisas impedem o conhecimento, incluindo a obscuridade do tema e a brevidade da vida humana. O que nós vamos discutir sobre isso? Ele vai dizer, existem alguns assuntos que eles são tão difíceis de interpretar que as pessoas têm preguiça, as pessoas não querem se dedicar, as pessoas não querem se aprofundar. E aí, uma vez que você não se dedica àquele assunto e você não compreende, qual é a sua saída? Dizer que ele é mentira. Porque uma vez que você diz que ele é mentira, você não precisa provar. Você não precisa argumentar tanto. Você já deu um veredito. Não, isso é mentira. Então, quando você diz para alguém que isso é mentira, a pessoa não vai querer ouvir os seus argumentos, para você tentar provar que não é. Então, o que diz o Protágoras? Esse talvez seja um dos grandes problemas da humanidade. Quando o tema é difícil, quando o assunto é difícil, eu digo que ele é mentira. Eu não quero entrar na discussão, eu não quero entrar no debate. Poxa, professor, mas isso é legal? Bom, às vezes você faz isso, só que de outra maneira. Como é que você relativiza essa mentira? Quando o assunto é muito difícil, você às vezes foge para a preguiça. Às vezes você meio que vai de corpo mole, vai enrolando. Às vezes você vai copiando o dever do colega. É a mesma perspectiva do Protágoras. O assunto é obscuro, ele é difícil, ele é muito denso, ele é muito pesado para ser aprendido. Mas isso não quer dizer que você precisa fugir dele. Entende? Então você pode, sim, ele é difícil, ele é obscuro, mas ele foi criado pelo homem, então você vai chegar nele uma hora. Uma hora alguém vai chegar nessa verdade. Você vai conseguir atingir essa verdade daquele objeto, daquele fato, daquele conhecimento. Mas a maioria prefere fugir ou então acreditar, como diz Protágoras, em verdades universais. O que ele vai dizer é muito difícil quando o homem não quer pensar, ele pega o pensamento de alguém que é uma autoridade, por exemplo, um atleta, um artista, um político, um filósofo. Se o cara que é muito inteligente falou que é verdade, então deve ser verdade, porque ele não iria errar. O que diz Protágoras, cuidado, o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que também não são. O que ele quer dizer com isso? O homem pode estar errado no que ele está afirmando. E aí, o que ele vai dizer sobre a brevidade da vida humana? Por que ele vai mencionar isso também no seu pensamento? Porque ele vai dizer o seguinte, é tanta coisa para conhecer que uma vida é muito curta para isso. Então você não tem que ter essa ansiedade, essa loucura de querer conhecer tudo. Entende? O que ele vai dizer? Basta que o tempo que você viva, tente conhecer o máximo possível, mas não se angustie por aquilo que você não sabe. Né? Depois nós vamos discutir na semana seguinte um outro que vai dizer que não, que você tem que tentar saber ao máximo. O que diz Protágoras? Tente saber, tente conhecer aquilo que está sob o seu alcance, sob o seu tempo de vida. E não se angustie por aquilo que você não conseguir conhecer. Porque tem gente que sofre muito, ou seja, tem muita coisa para me conhecer, ele fica louco, é igual um instrumentista. As pessoas me perguntam, José, você toca só violino? Eu falo, só toco violino. Só toco violino. Porque eu conheço gente que toca 10, 12 instrumentos e não toca nenhum bem. Então o que diria Protágoras? Esse é um homem que está no campo errado da brevidade da vida. Ele quer aprender tantos instrumentos que ele não toca nenhum bem. Então é melhor que você aproveite essa brevidade da vida para conhecer algo que você possa conhecer e não se angustiar por aquilo que você não pode. Porque tem gente que sofre pelo que não pode e não aproveita aquilo que pode. Isso vale para a própria vida, segundo Protágoras, isso vale para o conhecimento, isso vale para os amores, isso vale para tudo. Tem gente que sofre pelo que não tem, esperando ter aquilo que não pode ter. E deixa de aproveitar o que já tem, né? Então, como diz o Protágoras, é muito bom aproveitar o bom. Porque às vezes as pessoas querem aproveitar o ótimo e deixam de aproveitar o bom que já tem na mão. Então nós vamos discutir como é que o homem pode ser essa medida de todas as coisas nessa semana. Então o nosso assunto dessa semana vai ser exatamente esse. O homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Então o nosso assunto vai ser Protágoras, tá bom? A gente vai aqui, é só um resumo da aula, a gente se encontra nossa sala de aula virtual, para debatermos, aprofundarmos e relativizarmos esse pensamento de Protágoras. Lembrando que não é uma verdade absoluta, ele mesmo não quer dizer que existe verdade absolutas, porque senão a frase dele não teria o menor sentido, tá certo? Ele mesmo estaria negando o que ele está afirmando. Quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas,
O que ele quer dizer? A verdade, ela pode ser para João uma coisa, para Joaquim outra, para Pedro outra, e os três podem estar certos nas suas afirmativas. A gente vai trabalhar sobre isso essa semana e ver como isso se relaciona com a formação da nossa identidade pessoal, da nossa coxa de retalhos. Então, até a sala de aula, meninos. Bom dia.